Olá pessoal, meu nome é Magda e eu vou estudar com vocês o processo penal. Hoje especificamente a gente vai estudar o recurso ordinário constitucional lá para o processo penal. Então vamos lá? O que é o recurso ordinário constitucional? Primeira coisa, o recurso ordinário constitucional, ele guarda uma simetria com a apelação. Como assim uma simetria com a apelação? O efeito devolutivo desse recurso ordinário constitucional aqui é bastante amplo. No recurso ordinário constitucional, eu vou poder discutir tanto a matéria fático-probatória quanto a matéria de direito. Por isso ele guarda essa simetria com a apelação. Qual que é a diferença entre os dois? Além das hipóteses de cabimento, que a gente vai analisar cada uma delas aqui, é a competência para julgamento. Enquanto a competência para julgamento da apelação é de TJs ou TRFs, a competência para julgamento do recurso ordinário constitucional é do STJ ou do STF. E aqui já cabe uma atenção especial. Através do recurso ordinário constitucional, o STJ e o STF vão sim poder fazer análise de matéria fático-probatória. Vejam que nessa hipótese do recurso ordinário constitucional, o STJ e o STF eles não vão fazer análise apenas da matéria de direito, da legislação constitucional ou infraconstitucional. Com o recurso ordinário constitucional, STF e STJ estão autorizados a fazer análise da matéria fático-probatória. Então vamos analisar as hipóteses de cabimento de cada um deles? Começando pelas hipóteses de cabimento lá no STF. No STF, as hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 102, inciso 2, alíneas A e B da Constituição Federal. Então, a hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional está prevista na Constituição Federal. Nós não temos no Código de Processo Penal um artigo que preveja as hipóteses de cabimento desse recurso. As hipóteses estão todas lá já na Constituição Federal. Então, começando pelas hipóteses de cabimento no STF, a primeira hipótese de cabimento vai nos falar o seguinte: será cabível recurso ordinário constitucional das decisões proferidas em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, decididos em única instância por tribunais superiores e quando essa decisão for denegatória. Ou seja, tem que ter tido um habeas corpus, por exemplo, que tenha sido negado num tribunal superior. E que esse tribunal superior tenha sido o único a se manifestar nesse habeas corpus. Por exemplo, um prefeito em exercício que tenha sido denunciado perante o Tribunal de Justiça. Se ao longo do processo for determinada a prisão preventiva desse prefeito e ele for preso, onde ele vai impetrar um habeas corpus? No STJ. Ele vai lá no STJ e impetra um habeas corpus. Se esse habeas corpus vier a ser negado, o que esse prefeito pode fazer agora? Recurso ordinário constitucional para o STF. Então a primeira hipótese é bastante simples. É quando eu tenho um habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandados de injunção, que tenha sido decidido única e exclusivamente por um tribunal superior. Pouco importa qual tribunal superior que tenha analisado esse habeas corpus, esse mandado de segurança, por exemplo. Mas desde que ele tenha sido o único a analisar esse habeas corpus e que a decisão seja denegatória. Tem que ter sido negado esse habeas corpus ou esse mandado de segurança, por exemplo. Não pode ter sido concessivo. Então, habeas corpus negado em única instância por um tribunal superior, caso de recurso ordinário constitucional para o STF. Claro, se eu estou trabalhando com o tribunal superior e esse HC é negado, para onde que eu recorro agora? Para o STF. Cuidado aqui com a hipótese do chamado HC substitutivo, do habeas corpus substitutivo. Como assim habeas corpus substitutivo? Vamos supor que eu estou respondendo um processo aqui em primeira instância. É decretada a minha prisão preventiva e eu sou presa. Eu impetro um habeas corpus lá no TJ, por exemplo, TJ Paraná,
para me soltarem. Foi negado esse meu habeas corpus. Eu vou lá e impetro um novo HC agora no STJ. Eu estou substituindo uma possibilidade de recurso por um novo HC. Então, eu não posso utilizar, quando eu tenho recurso cabível para o caso, um novo habeas corpus. Se a gente voltar para o nosso exemplo do prefeito, o prefeito impetrou o habeas corpus dele lá no STJ. Foi negado o habeas corpus desse prefeito. Ao invés dele se valer do recurso ordinário constitucional, que está previsto aqui para esses casos, ele ignora. Ele fala, não vou usar esse recurso ordinário constitucional. Eu vou usar um novo habeas corpus, agora para o STF. É mais rápido, é mais célere. Para que eu vou usar esse recurso aqui? Vai demorar? E ele vai lá e impetra um novo habeas corpus agora no STF. Não pode ter essa hipótese de HC substitutivo. Por exemplo, do TJ para o STJ, um novo HC, ou do STJ para o STF, um novo HC. Não é permitida a hipótese de HC substitutivo, porque para o caso aqui, eu tenho a previsão do recurso, que é o recurso ordinário constitucional. Então, não posso ignorar a hipótese de recurso e utilizar esse novo HC. A não ser, exceto se, a decisão tomada nesse HC aqui esteja contaminada com alguma ilegalidade. Se essa decisão estiver contaminada com alguma ilegalidade, aí sim é permitido o uso do HC substitutivo. Caso contrário, não é permitido e você tem que se valer do recurso ordinário constitucional. Então eu não posso pular TJ para o STJ com o novo HC, do STJ para o STF com o novo HC, ok? Qual que é o prazo para interposição desse recurso ordinário constitucional aqui? Súmula 319 do STF vem e diz que o prazo para interposição desse recurso é prazo de 5 dias. Prazo único. No momento que eu fizer a interposição, eu já tenho que apresentar as minhas razões de recurso. Então, essa é a primeira hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional, ou chamado de ROC, para o STF. Quando eu tenho uma decisão em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, proferida em única instância por Tribunal Superior. Somente o Tribunal Superior se manifestou sobre isso. E a decisão tenha sido negativa, ok? Segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional para o STF é no caso de julgamento de crime político. Crime político está previsto lá na Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Se o sujeito estiver respondendo por um delito, por um crime político, ao ser proferida uma decisão, nesse caso aqui, recurso cabível será o recurso ordinário constitucional para o STF. A competência para julgamento do crime político, em regra, é da Justiça Federal de primeira instância. E aqui a gente precisa ter uma atenção para não acabar confundindo com a apelação. Como a competência, em regra, é da Justiça Federal de primeira instância, ao ser proferida uma sentença condenatória ou absolutória, o recurso cabível não será a apelação. Toma muito cuidado com isso, porque automaticamente quando a gente fala em sentença condenatória ou absolutória proferida por juiz de primeira instância, vem na cabeça a apelação. Cuidado! Se eu estiver tratando de crime político, diante de uma sentença condenatória ou absolutória, recurso cabível será o recurso ordinário constitucional direcionado para o STF. Eu não vou endereçar esse recurso aqui para o TRF, como seria o caso de uma apelação. Esse recurso vai direto para o STF e não para o TRF. Então toma cuidado, que isso aqui é o que mais causa confusão e acaba pegando alunos em provas de OAB ou provas de concurso, ok? Então uma decisão tomada em processo que julga o crime político, seja ela condenatória ou absolutória, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional para o STF e não a apelação. Qual que é o prazo de interposição desse recurso aqui? Também prazo de 5 dias.
prazo único. No momento que eu faço a interposição, eu já tenho que apresentar as razões recursais. E vejam que nesse caso aqui, ele vai funcionar como se fosse uma apelação. Só que não é o nome apelação, mas ele funciona como se fosse uma apelação. E o STF está autorizado a fazer análise fático-probatória em matéria de direito. Então eu posso alegar tudo nesse meu recurso que o STF vai poder fazer essa análise aqui, ok? Essas são as duas hipóteses de cabimento desse recurso dentro do STF. Vamos ver como que são as hipóteses de cabimento no STJ? No STJ, as hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 105, inciso 2, alíneas A e B da Constituição Federal. Esse inciso 2 ainda traz uma linha C, mas a linha C é de competência civil, então não interessa aqui pra gente. Então as nossas hipóteses de cabimento se restringem às alíneas A e B. A linha C fica lá para o direito civil e processual civil. Tudo bem? Primeira hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional pro STJ, bem parecida lá com a do STF. É quando eu tiver um habeas corpus que foi decidido em única ou última instância por um TJ ou por um TRF e a decisão seja denegatória. Veja que é bem parecida com a hipótese que a gente trabalhou lá no STF. Mas aqui, esse HC, ele não vai ser decidido mais por um tribunal superior. Agora a gente desce um degrau da escadinha e quem vai decidir esse HC é um TJ ou um TRF. É eles que vão dar a palavra final sobre esse HC. Se o TJ ou o TRF negar o meu HC, o que eu faço? Recurso ordinário constitucional para o STJ. Aqui, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, eu não posso me valer de um novo HC agora para o STJ. Eu tenho que me valer do recurso ordinário constitucional, porque a Constituição diz que nesse caso cabe recurso e não um novo HC. Então aqui também está excluída a hipótese de HC substitutivo. A não ser, é claro, que a decisão que negou meu HC contém alguma ilegalidade. Aí eu posso me valer sim do chamado HC substitutivo. Mas então, voltando, primeira hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional para o STJ é quando eu tenho um HC sendo decidido por um TJ ou por um TRF. E essa decisão deles seja negativa, de não concessão do meu HC. Ora, se um TJ ou um TRF nega o HC, o que eu faço? Recurso ordinário constitucional para o STJ. A diferença lá do STF aqui para o STJ é que aqui eu não falo mais em tribunal superior, eu falo em TJ ou TRF. É a única diferença, eu desço de um tribunal superior para um TJ ou para um TRF. Qual que é o prazo de interposição desse recurso ordinário constitucional aqui? Também prazo de 5 dias. Prazo único de 5 dias para eu interpor esse meu recurso ordinário constitucional para o STJ. Ok? Próxima hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional para o STJ, também bem parecida, só que agora eu troco HC por mandado de segurança. Quando eu tiver um mandado de segurança sendo decidido por TJ ou por TRF e a decisão for denegatória. Ora, bem parecida com a primeira hipótese, mas eu troco habeas corpus por mandado de segurança. Então, quando eu impetrar um mandado de segurança num TJ ou num TRF e a decisão final seja negativa, ou seja, denegatória a decisão, o que eu faço? Qual que é o recurso cabível dessa decisão? Recurso ordinário constitucional para o STJ. Novamente, só lembrar que aqui a gente desce dos tribunais superiores, desce uma escadinha, desce um degrau e cai para TJ ou para TRF. E aí, se eu desci um degrau, para onde que eu posso ir agora? Para onde que eu posso voltar? Para o STJ. Quando eu já estou lá em cima, eu só posso ir para o STF. Agora, quando eu desço, eu vou para o STJ. Então, a segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário constitucional para o STJ é quando eu tenho um mandado de segurança negado por um TJ ou por um
TRF, ok? Qual que é o prazo de cabimento desse recurso aqui? Qual que é o prazo de interposição desse recurso? Aí a Maria vai falar 5 dias, igual todos os outros. Não. Aqui a gente tem uma diferença. Prazo de interposição desse recurso ordinário constitucional aqui é de 15 dias. É o diferente das outras 3 hipóteses que a gente viu. Então aqui o prazo é um pouquinho maior. Prazo único também, no momento que eu faço a interposição, eu já tenho que apresentar as razões recursais. E esse é o nosso recurso ordinário constitucional. 2 hipóteses de cabimento pro STF, HC, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decidido por Tribunal Superior e quando a decisão for negativa, ou ainda no caso de decisões em julgamentos de crimes políticos, sentença absolutória ou condenatória, não cabe apelação, mas recurso ordinário constitucional para o STF. E 2 hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional para o STJ, HC e mandado de segurança, que tenham sido decididos por TJs ou por TRF. E, de novo, a decisão tem que ter sido negativa, ela não pode ter sido concessiva na ordem de HC ou do mandado de segurança. Nesse caso, recurso ordinário constitucional para o STJ. Ok, pessoal? Por hoje é só. Tenham bons estudos!